Boa noite, a paz do Senhor a todos os ouvintes do programa Sinceridade na Palavra. Mais uma noite abençoada aqui com o Espírito Santo já nos acompanhando aqui desde já, né? E já quero aqui fazer um convite aqui para quem estiver nos assistindo pelas redes sociais, já mandar, compartilha esse vídeo aí, compartilha esse link. Deixa eu abaixar aqui, está muito alto. A gente manda aqui o link para vocês, já manda aí nos seus grupos. E hoje vai ser um tema abençoado. Sinceridade na palavra, né? Como nós gostamos sempre de relatar, nós falamos tudo baseado na palavra de Deus, nada fora da palavra de Deus. E aqui quem vos fala é o seu irmão Hugo AMSI, redes sociais, Facebook, YouTube, irmão Hugo AMSI, onde apresento o programa Sinceridade na Palavra, junto com o meu querido pastor Enio Andrade. Pastor Andrade, manda um abraço aí para os nossos amigos, nossos irmãos que estão nos ouvindo aí, pastor. Gente, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Hugo, mais uma vez pelo convite, né? E a alegria, né, de ter o irmão Flávio conosco hoje. Nós temos certeza que nós vamos poder desfrutar de bons conhecimentos hoje, né? Esperamos ser útil para a vida de cada um de vocês, né? Trazendo luz. A nossa finalidade é trazer luz à mente daqueles que estão nos assistindo ou nos ouvindo, tá bom? Para a glória de Deus. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Hugo. Amém, glória a Deus. E hoje, né, um programa polêmico, o programa O Sinceridade na Palavra tem esse dom, né, de trazer esses temas polêmicos para quê? Para as pessoas que têm dúvidas sobre o assunto ficar sabendo, na verdade, a verdadeira essência do que é o que a gente está falando. Quando a gente fala de polêmica, não que nós queremos ser o dono da verdade, mas esclarecer as pessoas que têm dúvida. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Convidado muito especial. Eu estava esperando ele já há muito tempo, né, pastor? Desde o programa Shekinah, já estava aguardando. Nosso irmão Flávio Souza. Flávio Souza é formado em letras e em teologia. Né? Ele é da Igreja Presbiteriana lá de Santo Amaro e é professor de teologia. Flávio, manda um abraço aí para o nosso ouvinte, se apresenta aí. Se quiser mandar um abraço para o seu pastor lá de Santo Amaro, senão ele vai pegar você e puxar sua orelha, né, pastor? Manda um abraço aí para o povo lá de Santo Amaro. Pelo Hugo, pelo pastor Enio, nós estamos aqui para esclarecer, aprender juntos na palavra de Deus e esperamos que os irmãos possam ser edificados nessa noite e aprender mais uma porção da palavra do nosso Senhor. Amém, glória a Deus. E como nós falamos, né, o programa hoje não vai ser diferente. Semana passada, meus amados, para quem não assistiu o programa Sinceridade na Palavra, nós falamos, pastor, um programa muito especial também, um programa muito legal, né, falando sobre a maldição hereditária, e se existe maldição hereditária, como é que funciona, como é que não funciona, já está lá no nosso canal do YouTube. Aqueles que quiserem assistir, pode estar ali no nosso canal. O meu canal é irmão Hugo AMSI, como eu falei, já está lá gravado, pastor. E também tem o canal do pastor Enio Andrade. Qual que é, pastor? Então, gente, quem quiser nos seguir, né, é só colocar Igreja Batista de Fé Reformada, vai nos encontrar em todas as redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Né, e a gente está sempre subindo os podcasts que a gente está fazendo nos sábados. Você vai poder encontrar lá, tá bom? Amém, glória a Deus. E aqui é o Sinceridade na Palavra, né? Nós já se apresentamos aqui, cada um de nós já se apresentamos. Antes da gente falar sobre o tema, pastor, vou pedir para o nosso convidado especial, o Flávio, aqui está fazendo uma oração para a gente começar aqui a falar sobre o assunto, para depois a gente passar aqui o tema para os nossos ouvintes. Se os ouvintes já quiserem mandar mensagem, quiserem mandar alguma pergunta, fica à vontade, nós vamos estar aqui debatendo sobre esse assunto. O assunto vai ser o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou pedir para o Flávio orar para a gente aqui, por favor, Flávio. Eterno Deus e querido Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor concede a cada um de nós. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos para refletirmos na Tua Palavra. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente, que Teu Espírito abra o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, compreender mais. E, à medida que nós compreendermos a Tua Palavra, que possamos vivê-la, pois esta é a finalidade pela qual o Senhor nos deu a Tua Palavra, para que possamos, ó Deus, ser moldados, transformados à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esta é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Oração para a gente começar o programa, né? E como eu falei aqui, o tema hoje é o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Um assunto muito relevante nos dias de hoje. Muitas pessoas têm muita dúvida. Muitas pessoas, na verdade, não sabem nem o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, do que se trata, por que essa blasfêmia é um pecado que não existe perdão, né? Segundo Jesus Cristo disse, não existe perdão.
né? E a nossa referência, pastor, eu queria que você lesse lá para mim, lá em Mateus, capítulo 12, versículo 22 ao 37. É uma referência que a gente vai usar aqui para a gente entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então vamos ler, né? O texto diz assim: depois disso, aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, de modo que pôde ver e falar. Então toda a multidão ficou atônita e exclamava: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os bens, sem primeiro amarrá-lo? Se depois disso será possível saquear, só depois disso será possível saquear a sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não colhe espalha. Portanto, eu vos asseguro, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesta época, nem no tempo futuro. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mal coisas más. Por isso vos afirmo que toda a palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar contas no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serão absolvidos e pelas tuas palavras serão condenados. Amém, glória a Deus. Lembrando, né, que o programa Sinceridade na Palavra é apresentado por pastor José Mauro, que hoje não está presente. José Mauro hoje tem um compromisso ministerial, não está presente conosco. Então está aqui o apresentador Hugo, que sou eu, e o pastor Enio Andrade, e o nosso convidado especial, Flávio, da Igreja Presbiteriana, né? E aqui a gente acabou de ler um capítulo 12 de Mateus e uns versículos. E aqui, né, pastor, é muito interessante. Aqui uma conversa que Jesus está tendo. Por quê? Porque a Escritura nos diz que trouxeram uma pessoa que estava endemoniada até Jesus Cristo. E a partir desse momento que Jesus cura essa pessoa, liberta essa pessoa, os fariseus começam a falar para Jesus que ele está expulsando por Beelzebu. Olha só que palavra que jogaram em cima do nosso querido Jesus Cristo. Quer dizer, Beelzebu, o príncipe do diabo, o rei das moscas. Então Jesus ele não autorizou eles falar aquilo para eles. Então Jesus começa a fazer esse discurso. E Jesus fala aqui para nós, ao nosso tema, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Flávio, eu já vou começar a te falar. A blasfêmia contra o Espírito Santo, o que significa blasfêmia? Né? No dicionário é injuriar, caluniar, vituperar, difamar ou falar mal. A blasfêmia ao nome de Deus era pecado imperdoável no Velho Testamento. E também no Novo Testamento, que Jesus disse. Então, já dá para fazer a primeira pergunta para o nosso convidado Flávio. Por que você acha, por que Jesus ele chegou a esse ponto de falar desse jeito com aquelas pessoas que estavam ali naquele momento? Bom, como todo texto, né, nós precisamos aí entender do seu contexto. O irmão já citou que era também condenado no Antigo Testamento. Isso porque Deus deu prova de si mesmo, né? Deus
se manifestou de várias maneiras, de diversos modos, como o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 1. Então, o nosso Deus não é um Deus que não se deixa conhecer, vamos dizer assim. Ele se revelou na história, se revelou por meio da palavra e se revela na sua criação. A criação também manifesta a glória e o poder do nosso Criador. Então, tendo Deus chamado o seu povo, como ele fez, resgatado o seu povo, quando chega lá em Levítico, ele orienta o seu povo, né, que ele trouxe o seu povo, atraiu o seu povo para si, e desse modo, aquele povo que negasse as obras de Deus, que negasse aquilo que Deus fez, estaria cometendo, sim, uma blasfêmia, visto que Deus deu prova de si mesmo e que esse povo teve conhecimento consciente de Deus. A mesma coisa acontece no Novo Testamento, quando chega essa ocasião. Para a gente entender essa passagem especificamente, eu recomendaria aos leitores lerem Mateus desde o primeiro capítulo. Porque quando nós chegamos ali no capítulo 4, a partir do versículo 17, que é quando Mateus começa a registrar aí o início do ministério de Jesus, quando Jesus começa a pregar e a ensinar, Jesus começa a fazer o quê? Dar prova, dar testemunho de si mesmo a partir do versículo 17 do capítulo 4. Então, esses dois capítulos, 4 e 5 de Mateus, aliás, pode pegar 4, 5, 6 e 7, porque aí começa o Sermão do Monte a partir do capítulo 5, Jesus começa a pregar, a ensinar, a dar testemunho de que ele era o Messias. Ele é o Messias que era prometido. A partir do capítulo 8, o capítulo 8 e o capítulo 9 de Mateus, os irmãos podem olhar aí na Bíblia, né? Os irmãos vão perceber que Mateus registra vários milagres. Jesus cura paralítico, Jesus cura enfermo, Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus começa a realizar vários milagres. Então, Jesus dá testemunho e Jesus faz milagres, realiza milagres. Aquelas pessoas estavam vendo aquilo. Aquelas pessoas estavam presenciando aquilo. Aquelas pessoas estavam experienciando aquilo. Estavam tendo experiências verdadeiras diante dos olhos, estavam ouvindo e ainda assim estavam rejeitando e ainda assim estavam negando o que de outro modo é impossível negar. Então é por isso que Jesus vai falar de uma forma tão severa com eles, porque eles também falam algo muito duro, porque eles atribuem a obra que Jesus estava realizando a Satanás, né, a Beelzebub. Então era um pecado imperdoável, justamente porque Jesus já vinha demonstrando tudo no contexto, né? Seu testemunho, suas obras, e aquele povo ainda assim conscientemente estava negando a Cristo. Amém. E lembrando, né, que Jesus ele fala sobre isso mesmo, por quê? Porque se a gente vai estudando as Escrituras, a gente vê que se você blasfemar contra Jesus, se você blasfemar contra o seu irmão, ou até mesmo ali, a gente viu no Velho Testamento que era contra Deus, Jesus não fala sobre isso, ele fala sobre o Espírito Santo mesmo, como o nosso irmão Flávio falou aqui. Por que aquelas pessoas, por que Jesus fala aquilo para aquelas pessoas? Porque mesmo vendo o que Jesus tinha feito, ainda colocou aquelas coisas como se fosse o diabo que tivesse feito, quer dizer, deu aquela como que eu posso explicar? Deu aquela autoridade como se fosse para o diabo. Jesus nunca falou isso. Então ele fala, não, eu não posso fazer coisa pelo diabo, porque como que o diabo vai fazer coisa por ele mesmo? Como que eu posso expulsar o diabo se eu sou o diabo? Não posso fazer isso. Então, pastor, agora para a gente passar a palavra para o pastor, é muito interessante que essas pessoas que viram, que o nosso irmão Flávio até comentou aqui, essas pessoas elas conheciam. Por isso Jesus falou aquilo, porque aquelas pessoas conheciam que aquela obra era de Deus. Sim, na realidade, a gente precisa, mais uma vez, eu vou pegar o gancho do Flávio, a gente precisa conhecer todo um contexto, né? Então, fazia parte de uma cultura judaica que doença que entrava, doença que saía, vinha de alguém mandava e alguém tirava, né? Isso a gente vê isso lá no Antigo Testamento, entendeu? Quando o rei manda buscar a cura por Beelzebu, e Deus fala assim, não tem Deus em Israel, por acaso? Quer dizer, quem colocou foi
né, o Beelzebul, e quem poderia tirar? Quem colocou. Então, essa ideia, essa prática aqui, vem lá do Antigo Testamento já. Então, quando, na realidade, os judeus aqui veem essa cena, entendeu? Eles atribuem isso, entendeu? A quem? A Beelzebul. Só que a gente precisa entender uma coisa. O Flávio falou uma coisa muito interessante, entendeu? Durante todo o Antigo Testamento, por que alguns se pereceram no deserto? Entendeu? Porque, na realidade, eles blasfemaram contra Deus. Entendeu? Aí a ideia é o seguinte, será que esse povo, né, que viram tudo isso que aconteceu no tempo de Moisés, os milagres de Deus, as coisas de Deus acontecendo, olhando para os milagres de Jesus, será que eles não conseguiam ver uma coerência? Entendeu? O nosso ponto principal aqui é o seguinte, por que eles fizeram isso? Eu acho que a pergunta é a seguinte, por que eles fizeram isso? Entendeu? E a resposta é o seguinte, deliberadamente eles rejeitavam o Messias. Pronto. Entendeu? Deliberadamente eles rejeitavam o Messias. Porque, gente, se Deus disse lá no Antigo Testamento, não existe Deus em Israel para você buscar milagre com Beelzebul, eu sou o Deus de Israel. Entendeu? Se tem que alguém curar, quem vai curar sou eu. Eles não sabiam dessa história? Conheciam, né? Conheciam a história, Flávio, entendeu? Então, quando chega os milagres de Jesus, ele comprovando aquilo que foi predito no Antigo Testamento, a ideia é que deliberadamente eles rejeitaram o Messias. Entendeu? Aí a pergunta que a gente faz é a seguinte, por que não Deus? Por que não o Filho? Por que o Espírito? Porque é o único que pode convencer. Né? Se eu deliberadamente me tranco a quem me convence, como muda? Se o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e a pessoa está falando contra o Espírito Santo, então não tem arrependimento, não tem como essa pessoa ter um arrependimento, não é isso, Flávio? E assim, a gente vendo que o pastor Davi, que o pastor Enio falou aqui pra gente, tem muitas pessoas que têm medo, muitas pessoas que vêm da carismática, por exemplo, tem muito medo de blasfemar contra o Espírito Santo. E a gente pode dar vários exemplos do que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, que eles acham que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não é. Você poderia falar algo sobre isso, as pessoas ter medo de algo que eles fizeram, às vezes viu alguém fazer algo na igreja e falou mal, ou comentou aquilo lá, ou duvidou, né? Aí fala, nossa, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Acontece muito isso na igreja, não acontece, Flávio? Sim, acontece. Talvez, eu acredito que isso parte de uma dificuldade que a maioria dos cristãos, principalmente no nosso contexto, no cenário brasileiro, tem em relação à pessoa do Espírito Santo. Né? Muitos cristãos não entendem bem a pessoa do Espírito Santo. Então, se a gente olhar para a história, nos primeiros séculos da igreja, nos primeiros anos da igreja, a ênfase maior foi na pessoa de Cristo. Isso porque os debates iniciais na história da igreja eram com relação à pessoa de Cristo. Não é que os pais da igreja eles descartaram a pessoa do Espírito Santo, mas é que o debate, o foco maior era Jesus. Era Jesus, era a pessoa de Cristo, a natureza da pessoa de Cristo. E então, mais tarde, principalmente Calvino, quando escreve as Institutas, Calvino vai dar uma ênfase na pessoa do Espírito Santo como aquele que ilumina, como aquele que guia, como aquele que é o consolador, como aquele que fortalece a igreja. E então, dali em diante, nós vemos as teologias sistemáticas que vão sendo compostas, elas vão dando mais ênfase à pessoa do Espírito Santo. Mas chega um momento na história da igreja, que é um momento talvez assim, de mais tensão, que é quando a gente vê que começa a se dar uma ênfase muito profunda, muito forte a um subjetivismo, a experiências, né? E começa a se atribuir certas coisas ao Espírito Santo, porque coisas que o Espírito Santo não faz e atribui falando que foi o Espírito Santo que fez. Exatamente. Então, o que nós temos aí agora, depois de séculos da história da igreja, é ao contrário do que está acontecendo aqui nesse diálogo de Jesus com os fariseus. Ali os fariseus estão atribuindo a Satanás uma obra que Jesus estava realizando,
hoje nós vemos muitos cristãos atribuindo ao Espírito Santo uma obra que não é o Espírito Santo que está fazendo. Isso muitas das vezes por temor, muitas vezes por medo. Muitas pessoas não questionam essas experiências, esses movimentos que se faz em nome do Espírito Santo. Muitas pessoas não questionam por medo, porque falta um pouco de conhecimento. As pessoas até colocam que está julgando, né? Se coloca sobre, eu não posso julgar o que a pessoa está fazendo. E na verdade a Escritura não fala para que a gente não faça isso. A Escritura fala que a gente tem que julgar as coisas que é certo e discernimento, né? Exatamente. Então falta um pouco aí de entendimento da pessoa do Espírito Santo. Rapidamente, é preciso entender: o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma força que vem e toma você e faz você cometer atos irracionais, né, insanos, coisas insensatas. Não, o Espírito Santo ele vem para te dar uma nova mente, a mente de Cristo, para formar em você o caráter de Cristo. O Espírito Santo vem para edificar a igreja, não é? O Espírito Santo vem quando Jesus fala com os discípulos, né, antes da ascensão. Jesus falou que, olha, vocês serão minhas testemunhas. O Espírito Santo vem fazer de nós testemunhas de Cristo. Então, veja bem, quando a gente passa a ter um entendimento correto da pessoa do Espírito Santo, aí sim a gente começa a ter um discernimento certo daquilo que o Espírito Santo faz e daquilo que o Espírito Santo não faz, daquilo que verdadeiramente é obra do Espírito Santo de Deus e daquilo que não é obra do Espírito Santo de Deus. Então esses irmãos que têm esse temor precisam conhecer mais quem é a pessoa do Espírito Santo à luz da palavra de Deus, ter o entendimento correto da pessoa do Espírito Santo, daquilo que ele faz, da obra dele, né? E aí sim, esses irmãos podem encontrar consolo e conforto na palavra de Deus com relação àquilo que eles entendem do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Pastor, vamos ver quem está nas redes sociais. Tem muita gente aqui nas redes sociais mandando aqui mensagem para a gente, né, sobre o Espírito Santo. Nós estamos falando sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha, o irmão Flávio já deu aqui um pano de fundo para a gente entender o que é a blasfêmia do Espírito Santo. Muitos irmãos aí estão com medo, aí fica com medo. Eu falei aquilo, eu blasfemei contra o Espírito Santo. E nem tudo é blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro a gente tem que entender o que é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, como o irmão Flávio falou, para a gente entender se a gente está blasfemando contra o Espírito Santo ou não, né? Vamos ver aí quem está nas redes sociais. A Cristiane Souza, pastor. Cristiane Souza colocou. A Cristiane Souza é que faz curso com a gente aqui, ó. Cristiane Souza mandou aqui, graça e paz. Manda uma boa noite para ela aí, pastor. Bem, graça e paz, Cris, né? Cris estava com a gente lá no terreno, na tenda agora. Benção, hein? Ela foi embora, está conectada com a gente aí. Valquíria Rodrigues colocou também a paz e a graça, pastor. A Valquíria, eu acho que ela congregou com a gente um tempo, e eu acho que ela está no Maranhão, se não me falha a memória. Amém, glória a Deus. E se for é a irmã da Cris. A irmã da Cris? Benção pura. Também está aqui comigo, aqui, meu amigo aqui, querido pastor Davi Alencar Santana, mandou uma mensagem para nós aqui. Paz, meus amigos, que bênção. Que esse tema seja um momento esclarecedor para todos os que tiverem acesso a esse podcast. Parabéns pela iniciativa, tema muito importante. Glória a Deus, pastor Davi é apresentador com a gente lá do programa Shekinah, faz parte com a gente aqui do programa Shekinah. Pastor Davi, mandar um abraço. Pastor Davi que está nos assistindo aqui. O meu amigo Maurício Campos, lá do colégio, trabalha comigo lá, trabalha conosco lá. Um abraço para o Maurício, né? Fique aí nas redes sociais, manda aí para os seus grupos, né, pastor Davi, pastor Hélio? Porque hoje vai ser bênção pura. Olha lá, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E nós deixamos aqui para o Flávio, agora eu queria falar com o pastor, né, pastor? Você conhece bastante pessoa que tem medo assim, de já ter blasfemado contra o Espírito Santo, pastor? A gente conhece, porque na realidade a gente veio do mundo pentecostal, né? 17 anos na Assembleia de Deus. Então, assim, o grande problema é a falta de conhecimento, como o Flávio comentou. Entendeu? Eu acho que nós falamos sobre muitas coisas na igreja, mas eu acho que falar sobre a Trindade, eu acho que seria uma peça principal. Eu acho que todo bom pastor, como responsabilidade, ele tinha que, pelo menos uma vez por mês, trazer à tona, à luz, a Trindade, entendeu? Eu acho que muita gente, acontece quantas vezes, né, de alguém estar falando em línguas aí, uma falando, será que está falando em línguas, será que é? E aí, de repente, vem aquele medo de alguém, e o pior, Flávio, é que as pessoas, elas falam assim, cuidado, viu, irmão? Pode estar blasfemando. Aí, irmão, entendeu? É uma facada no coração do irmão.
Mas eu acho que o grande problema ainda é falta de conhecimento. A igreja, ela deveria explorar mais a fundo a Trindade, entendeu? Gente, as pessoas não conhecem quem é Deus, eles não conhecem quem é o Filho de Deus, e muito menos o Espírito Santo. Não conhecem, entendeu? Porque se as pessoas conhecessem a Trindade, elas não fariam o que fazem dentro da igreja, entendeu? Então, eu acho que falta ainda muito conhecimento da Trindade. Eu acho que os pastores deveriam bater mais, entendeu? E principalmente sobre o Espírito Santo, que é aquele que habita em nós, entendeu? Que é aquele que nos guia, que nos dirige, que nos consola, para podermos entender quem é que está dentro de nós na realidade, entendeu? Mas a gente conhece muita gente que tem medo, às vezes não fala nada porque tem receio de repente de estar tocando no ungido do Senhor, né? Falava, a gente tem um problema muito sério que você gosta de ungido do Senhor. Então, vamos trazer um tema vamos trazer o Flávio. O Flávio gosta do ungido do Senhor. Né? Então, assim, eu ainda acho que é muito falta de conhecimento. As pessoas não conhecem a Trindade, elas não conhecem o Pai que tem, não conhecem o irmão que tem, que é Jesus Cristo, nosso irmão, né? E não conhecem o Espírito Santo, literalmente. Hugo, se você me permitir, rapidamente aí, voltando aqui. Realmente, o pastor Enio falou algo que me fez, pelo menos, lembrar aqui de algo. Acho que tem muitos pastores que fazem o que o pastor Enio disse. Colocam medo nos seus membros, né? Então, quando eles falam alguma coisa, eles colocam aquela ideia assim, se você comentar, se você julgar, se você questionar, você está lidando com Deus, né? Você está julgando o Espírito de Deus, porque eu estou falando pelo Espírito de Deus. E aí, recentemente, circulou na internet, né, vários vídeos com pessoas falando profecias, dando profecias sobre os acontecimentos atuais, com relação à pandemia, com relação a uma série de circunstâncias. E aí, as próprias pessoas que davam essas profecias, elas mesmas falavam, olha, é o Espírito de Deus, não questione, olha quem lá que questione alguma coisa com o Espírito de Deus, elas mesmas fazem isso. Então, quem assiste, a pessoa se sente meio que inibida, meio que receosa de querer questionar, de falar se aquilo é ou não do Espírito Santo de Deus, porque é imposto mais ou menos um medo sobre essas pessoas, e as pessoas acabam ficando com medo mesmo. Então, esse é um problema no nosso cenário, apesar que é mundial, né, mas mais aqui, porque a maioria das igrejas são igrejas pentecostais que tratam a pessoa do Espírito Santo dessa forma, como se ele falasse coisas que muitas das vezes ele não falou de fato. Então nós precisamos, como o pastor Enio falou, nós precisamos de um entendimento correto da pessoa do Espírito Santo, de que o Espírito Santo é Deus, de que o Espírito Santo não vem fazer essas coisas que as pessoas atribuem a ele, né? O Espírito Santo dá clareza, dá entendimento, o Espírito Santo dá ao cristão discernimento. O Espírito Santo não é espírito de confusão. Quando nós lemos as cartas de Paulo aos Coríntios, que é a igreja que tinha todos os dons, né? É a igreja que mais tinha problemas com relação ao Espírito Santo, né? Que mais tinha dificuldade. A igreja que Paulo mais bate, que né? ensinar, né? Teve que ensinar para eles, né? E assim, é interessante, né? Que você colocou aí também na sua fala, que muitas pessoas têm medo, né? As pessoas mesmo profetizam no nome do Espírito Santo, mas eles mesmos colocam medo nessas pessoas, né? O que eu vejo assim de interessante nessa história, pastor, por que não tem um estudo forte nas igrejas, um estudo bastante ali para as pessoas sobre a pessoa do Espírito Santo? Porque a gente vê falar sobre prosperidade, nós não estamos falando que a pessoa não tem que ter o seu dinheiro, tem que ter. A gente vê autoajuda nas igrejas. E por que a gente não vê um estudo, pastor, sobre a pessoa do Espírito Santo, para as pessoas entenderem? Porque a partir do momento que você começa a entender a pessoa do Espírito Santo, você mesmo vai saber que aquilo ali não é o Espírito Santo que está falando ou fazendo, ou atribuir aquilo para ele. Quando você tem entendimento, porque o mal das pessoas é o entendimento. Porque quando você tem entendimento, aí você sabe se aquilo ali é verdade ou se não é. Obrigado pela pergunta. Já que a gente está tratando de sinceridade na palavra, né? Então é verdade, lembrando pro Flávio que o programa é sinceridade na palavra. A palavra de Deus está aqui para nos instruir, né? Então nós temos que falar a verdade, o que a palavra está falando mesmo, tá bom? Pode ficar à vontade. Eu penso que na realidade esse mover do não instruir as pessoas
eu ainda acho que isso não é só uma prática da igreja, mas também é uma prática do Estado, é uma prática política. Eu acho que quanto menos conhecimento, mais eu acabreço as pessoas. Quanto mais pessoas incultas, mais eu consigo prender, segurar, né? Conhecimento geral, você fala, né? Nós estamos falando isso, geral. conhecimento geral. Então, assim, quando você pega a política, quanto mais ignorante, muito melhor. Porque o que eu te der como político, você vai engolir, vai dizer, nossa, sensacional, maravilhoso. Né? No cenário acadêmico, é a mesma coisa. Entendeu? Quanto mais ignorante as pessoas, né, melhor de você lidar com elas, porque você pode empurrar qualquer coisa na garganta dela e ela vai engolir, dizer, nossa, maravilhoso, delícia, que coisa boa. E nas igrejas não é diferente, Flávio e Hugo. Não é diferente. Eu acho que, por que na realidade, e vou falar dos pastores mesmo, por que eles não ensinam, na realidade, a verdade? Porque eles sabem que se eles ensinarem a verdade, eles vão perder as pessoas. Ninguém vai querer ficar num lugar onde durante tantos anos ele viu coisas e ele colocou credibilidade que era Deus, e de repente ele descobre que não é Deus, ele não vai ficar naquele lugar. Obviamente ele vai procurar um lugar onde ele possa ser iluminado pela palavra de Deus, onde tem realmente um homem de Deus sincero que está ali se esmerando, né, para trazer a palavra pura e verdadeira para as pessoas. Então, por quê? É aquilo que o Flávio tinha comentado, entendeu? É a ideia do medo, entendeu? É impor medo, entendeu? Então, mais uma vez, tem muita gente nas igrejas por medo. Ela está lá porque ela tem medo de sair de lá e procurar um outro lugar. Então, ela fica aterrorizada. Nós tratamos a semana passada com maldição hereditária. As igrejas aprisionam as pessoas com maldição hereditária. Olha, você não saia daqui, porque aqui está a bênção do Senhor. Se você sair daqui para outro lugar, eu não posso garantir que a bênção do Senhor vá com você. A grande ideia é o seguinte: quanto menos cultura, mais fácil de lidar com as pessoas. Entendeu? Então, com a questão do Espírito Santo não é diferente. É a mesma forma. Entendeu? Então seria esse o motivo de não ter o ensinamento nas igrejas. Quanto menos as pessoas souberem, mais elas ficarão lá, né, pastor? Sim. Por quê? Eu sempre digo uma coisa interessante. Irmãos, tem que tomar muito cuidado com as portas que se abrem. Entendeu? Porque igreja, a gente tem todos os títulos, todos os gostos, todas as cores, todos os formatos, entendeu? E as pessoas estão entrando nessas igrejas, e quando elas entram convictas que está indo para um lugar onde vão ser bem alimentadas, vão conhecer Deus, vão conhecer o seu Filho, vão conhecer o Espírito Santo. E o problema é que quando ela chega lá, na realidade ela não conhece nada, mas ela fica presa a dogmas, né, a doutrinas que são de homens, entendeu? E infelizmente, nós estamos chegando a uma geração, né, não sei se de repente o Flávio concorda comigo e você, que tem muita gente que quer ouvir o que ela quer ouvir. Ela não quer ouvir que precisa mudar. Ela quer ouvir que ela é de sucesso, ela quer ouvir aquilo que, né, faz bem aos seus ouvidos. Nós também temos esse grupo de pessoas na igreja. Mas tem muita gente que está presa lá, na realidade, por medo. Entendeu? Benção. Pastor, falando sobre isso aí, é muito interessante porque nós que assim, eu venho da igreja pentecostal, né, e nós vemos muita coisa assim na igreja que a gente sabe que não é o Espírito Santo que está fazendo, a gente sabe que não é obra do Espírito Santo, né? E quando a gente fala assim, conhecereis a verdade vos libertará, é conhecer a palavra de Deus, é conhecer o que a palavra de Deus nos instrui a fazer e a falar. Porque muitas das vezes, igual o Flávio falou aqui pra gente, as pessoas falam em nome do Espírito Santo. Por quê? Porque não conhece a pessoa do Espírito Santo. Não conhece quem é essa pessoa. E eles não dão muita importância. Porque se você pegar a maioria das igrejas, eles não é nem que eles não conhecem, é que eles não dão a importância que o Espírito Santo deveria ter, Flávio. Você entende? Então, o que a gente fala? Eu falo do curso do pastor Enio Andrade aqui, que tem o curso. Ele vai falar daqui a pouco sobre o curso. Estudar a palavra de Deus, você meditar na palavra de Deus, para você não cair nessas coisas que as pessoas estão tentando te enganar. Né? Eu vejo aqui no meu tópico aqui, o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que as pessoas acham que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eu vejo aqui que se você rechaçar por um tempo a graça de Deus, como Saulo de Tarso, que depois virou o apóstolo Paulo, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitas pessoas falam assim, eu não quero a palavra de Deus. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo.
Né? Blasfemar contra o Espírito Santo, como os irmãos falaram aqui, é quando você atribui a obra de Deus a não Deus. Você atribui uma coisa que Deus faz para outra pessoa. Foi o que aconteceu aqui no nosso capítulo que a gente leu. Jesus, ele faz uma obra de Deus e aquelas pessoas conhecendo, coloca ele como não ser de Deus. Pastor, eu queria que você falasse do curso de teologia para a gente dar andamento aqui no nosso programa. Como é que funciona o curso de teologia aqui, para as pessoas entenderem, né, conhecer a palavra. Fala para nós aí as matérias que tem, fala como é que funciona aí, pastor. Bem, gente, aqui a gente tem todos os nossos encontros toda terça-feira, né? Das 7h30 às 22h. E a grande ideia do curso de teologia, na realidade, não é ganhar dinheiro. A ideia do curso de teologia é trazer luz à mente das pessoas. É tanto que o tema, né, do nosso curso é conhecer essa verdade e ela te liberta. Entendeu? Então, assim, a gente não é mercenário, a gente não quer ganhar dinheiro de forma alguma. Tá? Então, de repente, você que tem interesse de aprender a palavra de Deus, né, e gostaria de se aprofundar mais na Bíblia, nos conhecimentos bíblicos, venha nos conhecer, né? E o que é bom, você consegue fazer estudar um mês inteiro, entendeu, Flávio? Não gostou, não fica, não paga nada. O mês inteiro, hein? Que benção, hein? 4 terça-feiras você tem direito, você vem 4 terça-feiras, tá? Pastor, gostei, se matricula, fica com a gente, né? Nós já estamos na 9ª turma que a gente tem, né? E a gente está trabalhando agora. A gente tinha o básico, médio, né? Nós estamos agora, juntamos tudo, fizemos um avançado, 32 matérias, e estamos estudando agora escatologia bíblica, né? Então, assim, fica o convite aí, tá bom? Não precisa trazer dinheiro, um coração aberto, uma Bíblia, um caderno, e a gente vai estudar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Seminário Batista de Fé Reformada, né, Seminário pastor? Batista de Fé Reformada, o telefone é 96619-3187, tá? Mas deixa eu pegar um gancho, né? O Flávio também, ele tem um curso muito interessante. Eu gostaria que o Flávio trouxesse para quem está nos assistindo, né? Que ele dá aula de teologia também. Ele tem um curso específico que ele dá, entendeu? Que eu acho que seria bem interessante para as pessoas conhecerem e trazer luz à palavra de Deus. A palavra de Deus. Bacana. Amém, glória a Deus. Pode falar sobre o curso aí, Flávio, por gentileza. Bom, eu leciono online, né, o curso de hermenêutica bíblica. A diferença, eu busco ter uma ênfase maior em teoria literária, até por causa da minha formação. Então, eu busquei uma formação em letras justamente porque quero focar bem na parte literária da Bíblia, nos gêneros literários. Então, para aqueles que querem aprender a interpretar a Escritura e compreender bem os gêneros literários da Palavra de Deus, podem entrar em contato comigo também. E o telefone é 95107-4536, hermenêutica bíblica. Hugo, não te cortando, né? Deixar bem claro que depois, gente, nós vamos editar, vai estar na rede social lá o telefone do Flávio, entendeu? Digo e garanto, irmãos, né? Se matricular, vai ter muito conhecimento. Tá? Passa para o meu telefone aqui que eu vou repetir aqui depois, Flávio, por gentileza. E eu queria fazer uma pergunta para o Flávio a respeito desse curso aí. Esse curso, ele é online, Flávio. Como que as pessoas têm acesso a esse curso? Como é que é feito esse curso? O curso é todas as segundas, online. Nós disponibilizamos um material, então todo o material é disponibilizado para apostila, para o pessoal que se matricular no curso. E a mesma coisa, se a pessoa não gostar do curso, não tiver interesse, a pessoa não precisa permanecer, né? Então a gente envia o material, as pessoas analisam, vê se a pessoa tem interesse mesmo de estudar hermenêutica bíblica, interpretação, e aí a pessoa pode estudar com a gente todas as segundas. E assim, para encerrar, esse curso, você está ao vivo lá, ou você disponibiliza vídeos, alguma coisa, ou você está ao vivo no Facebook, no YouTube? Como é que funciona? Ao vivo. Ao vivo no YouTube? Não, é numa plataforma. É numa plataforma, isso, né? Então isso. As pessoas entram em contato com você vai passar o link para aquela pessoa para fazer o curso. Exatamente. Referente. Então eu vou passar o telefone para quem quiser fazer esse curso aí, é o 9, nós estamos em São Paulo, 011 95107 4536. 95107 4536. É isso mesmo, 45, né? 4536. Então vamos estudar, porque para você aí lá as pessoas vão conhecer sobre a pessoa do Espírito Santo. Tem esse curso lá, não? Tem também um curso de teologia sistemática. Eu não queria falar sobre o curso de teologia sistemática.
Pastor Enio acabou de... Concorrente? Nós não temos- Concorrente? Nós temos concorrência. Sem concorrência. Entendeu? Pastor Enio já Fica fez tranquilo. aqui o... Não, fica né, tranquilo, tem pode. também curso de teologia sistemática. Eu divido, né? Eu faço um curso separado de teologia sistemática para que as pessoas, de forma didática, né? Para que não confundam. Então, hermenêutica bíblica, normalmente eu trabalho separado com o curso de teologia sistemática e também o curso de teologia bíblica, que é um outro curso. Então, nós temos teologia sistemática, que é o curso que nós aprendemos o quê? As principais doutrinas da fé cristã. A pessoa do Espírito Santo, nós aprendemos num curso de teologia sistemática. Como o pastor Enio falou, por que falta, na pergunta que o irmão fez, né? Por que as pessoas não sabem, né? O que impede as pessoas de aprenderem sobre o Espírito Santo? Falta ensinamento sobre os principais fundamentos da fé, que está dentro da teologia sistemática. Só pegando um gancho do que o pastor Enio disse, talvez a má formação de muitos pastores, não é só o fato dos pastores, na verdade, pastor Enio, eles serem pastores que são, às vezes, mau caráter, né? Não é só isso que tem. Tem muitos pastores que são desejosos de ensinar, mas falta formação, falta, né, fazer exatamente isso, buscar uma formação teológica, um entendimento, e os membros também têm essa responsabilidade de estudar. Então, num curso de teologia sistemática, ele vai aprender sobre a pessoa do Espírito Santo. Num curso de hermenêutica, ele vai aprender a interpretação da Escritura, né? História da interpretação bíblica. Então, pressupostos da interpretação bíblica são alguns temas dentro da hermenêutica bíblica. E a teologia bíblica é aquela ciência que vai ajudar o cristão a compreender a palavra de Deus no seu todo, a sua diversidade e a sua unidade. Como todos os textos, como todos os livros da Bíblia são distintos um do outro, mas ao mesmo tempo como eles estão unificados, como tem uma ligação, uma conexão entre todos eles. É basicamente isso, os irmãos podem... É benção pura, então aí faz o contato aí com nossos irmãos aí, pastor Enio da Batista aqui para fazer a teologia, né? Hugo, a teologia sistemática também é online. Também online. Tudo online, hein, pastor? É fácil, não precisa nem sair de casa, hein? Assim, quem tem disponibilidade de sair de casa, sim, faz aqui. Faz- Quem não tem, isso. procura fora. Faz online isso. Entendeu? Sim. Lembrando que para turmas, eu também dou aulas em algumas igrejas. Tem uma igreja de um pastor amigo nosso aqui também da região, onde eu dou aula. Os pastores que preferem, as igrejas que preferem estudar presencial, a gente faz o curso presencial. Marca certinho, faz um planejamento legal para trazer a igreja, para trazer o pessoal para estudar ali. Pode ser até como palestra, assim, por exemplo, vai falar tipo algum assunto ali, 4 semanas, né, um mês, fazer combinando certinho. E que está precisando, gente, está precisando muito nas igrejas hoje ter um curso, ter um estudo sobre a palavra de Deus, a gente estudar o que é o batismo, a gente estudar o que é a Santa Ceia, que muitas das pessoas não sabem, pastor, as pessoas tomam, não sabem do que significa, as pessoas se batizam, não sabem por que se batizou, faz aquele cursinho rapidinho ali e vai, não, tem que entender profundamente para não cair, isso, quando faz, para não cair nessas heresias, né, o pastor Enio? O pastor Enio mesmo, quando vai batizar aqui, tem um curso antes, né, pastor? Sim, tem um ensinamento antes. Sim. Na realidade, assim, na nossa igreja, para que você... Primeiro, para você ser membro, né? Você fica um ano estudando com a gente, né? A gente tem um curso de catecúmenos que, né, graças ao Flávio, nós aprimoramos o curso de catecúmenos da nossa igreja. Então, na realidade, para se tornar membro, se passa um ano, né? Dentro desse curso, nós temos também o batismo, né? Então, nós estudamos muito sobre o batismo, porque o batismo, irmãos, quem vai batizar precisa ter convicção, entendeu? E o nosso problema é a falta de convicção. E, gente, a única coisa que gera convicção em nós é a palavra de Deus, entendeu? É a certeza da palavra de Deus, é o que gera convicção em nós. Entendeu? Então, assim, a grande ideia é aquilo que a gente está tratando, a gente está batendo nisso. Por que as pessoas estão sendo enganadas com tanta coisa, que estão dando crédito ao Espírito Santo e não é a grande maioria falta de conhecimento, entendeu? Nós temos gente que tem conhecimento e está usando isso de forma errada? Temos. Mas nós temos muita gente que não tem conhecimento. E o pior, Flávio, só que parece que eles não buscam, não fazem nada para mudar a situação, né? Parece que nós estamos naquele tempo arcaico, né, dos nossos pais da igreja, quando chegaram no Brasil, e obviamente não tinha conhecimento.
E hoje é tão fácil, né? Hoje é tão fácil você buscar o conhecimento, tantos cursos aí que tem para a gente fazer. Algum tempo atrás não tinha, mesmo no YouTube mesmo, tem alguns cursos legais lá, muitas pessoas lá que têm credibilidade para fazer o curso. E o que o pastor falou é muito interessante, Flávio. Ele até deixa essa pergunta para você. Nós estamos falando sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que muitas pessoas fazem isso? Às vezes até blasfema contra o Espírito Santo mesmo. Se a pessoa conhece, ela até blasfema contra o Espírito Santo. Mas por que as pessoas ficam com medo disso aí? Por que as pessoas ficam? Porque elas não têm o conhecimento. Elas não têm o conhecimento correto do que a gente está falando. E aí, não é só o pastor que está ali que não dá o curso, que não busca conhecimento. Os irmãos também que estão ali não buscam conhecimento porque não querem também. Tô legal aqui, eu gosto do que ele está falando, eu acho bonito e eu continuo aqui. Isso também é um mal também para a sociedade, que as pessoas também não estão buscando o conhecimento. Perfeito. Os membros também têm responsabilidade, né? A igreja é composta pelo corpo de Cristo, né? Não é só o pastor. É claro que o pastor ele pesa sobre os ombros dele, né, pastor Enio? A maior responsabilidade, como o pastoreio, como aquele que tem que cuidar, como aquele que tem que alimentar o seu rebanho. É o pastor que alimenta através da palavra de Deus, né? Então pesa sobre os ombros do pastor. Mas as ovelhas, as pessoas que fazem parte daquela igreja, elas não são indesculpáveis, né? Elas também têm responsabilidade, devem ajudar os seus pastores. Recomendo que deem bons livros, comprem. Gente, comecem a abençoar a vida dos pastores, dando bons livros para eles, né? Paguem para eles fazer parte de uma conferência teológica boa, conferência da Fiel. Então, são coisas que ajudariam o pastor a se aperfeiçoar no ministério da palavra, do ensino, e ele devolve isso para a igreja, né? Ensinando a igreja em relação a esses pontos. Ainda sobre essa questão do Espírito Santo, né? Do que não aquelas pessoas que às vezes têm aquele temor de ter em algum momento negado a pessoa do Espírito Santo, né? Não tocou na questão de Paulo, que antes era um ímpio, né? Ele mesmo vai falar que ele era uma pessoa, né, perversa, e ele fala sobre nós que outrora tínhamos um pensamento assim, né? É claro que isso é um estado, é um momento da vida da pessoa em que ela não crê, mas quando a pessoa ela crê em Cristo, passa a crer em Cristo, mesmo que nessa jornada, nessa peregrinação, ela tenha momentos em que ela esfrie, porque isso faz parte da vida do cristão. Há momentos que ele tem dificuldade de orar, de ler a palavra de Deus. O cristão passa por esses momentos. Ainda assim, não é exatamente este o caso, né, de estar blasfemando contra o Espírito Santo, quando ele entristece. A Bíblia recomenda, né, não extingueis o Espírito, para tomarmos cuidado para não entristecermos. Quando pecamos, entristecemos o Espírito Santo de Deus. Mas quando nós olhamos para toda a narrativa bíblica, fica muito claro que todos aqueles que eram salvos, eles não perderam o Espírito Santo, né? Eles em algum momento entristeceram o Espírito Santo por alguma coisa que eles fizeram, e até mesmo um dos casos mais emblemáticos das Escrituras, que é Sansão, né? Conhecido, todo mundo conhece, e até nas historinhas de desenhos aí. Então o próprio Sansão, que praticamente tirou sua própria vida, ele está lá na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, né, como exemplo de que ele não perdeu a sua salvação mesmo tirando sua própria vida. Ele não pecou contra o Espírito Santo, não cometeu o pecado da blasfêmia do Espírito Santo, né? Por quê? Porque era um salvo. Então, um salvo, ele pode ter essa certeza de que ele vai... se a pessoa tem o temor de Deus... aliás, eu acho que aí que é o ponto. A pessoa que tem temor de Deus, ela quer sempre andar em obediência a Deus. Ela vai ter esse temor de não entristecer o Espírito Santo de Deus, de não pecar. E interessante, né, Flávio, que assim, as pessoas elas vêm falar, por exemplo, igual aqui, a pessoa falou algo ou deixou de fazer algo igual o apóstolo Paulo, ele não queria ali, né, mas as pessoas falam assim, eu pequei contra o Espírito Santo, eu estou triste porque eu pequei com o Espírito Santo. A gente já vê, né, pastor, que a pessoa, só dela ficar triste, ela não tem como ela pecar contra o Espírito Santo, porque ela já está ali se arrependendo. Então, se ela está se arrependendo, é porque o Espírito Santo já está
já está na pessoa ali. Então você não tem como se arrepender, porque você já está falando, nossa, eu pequei contra o Espírito Santo. Então isso não é pecar contra o Espírito Santo, né, pastor? Uma coisa bem interessante, nós olhamos o contexto, né, daquilo que nós lemos lá em Mateus. Jesus, ele não falou isso para a igreja. Jesus não estava falando isso para os salvos. Jesus está falando isso para um grupo de pessoas. Entendeu? É tanto que Jesus chama esse grupo de pessoas de quê? Raça de víboras. Então, se você perguntar para mim, pastor, um salvo, um eleito em Cristo Jesus, ele pode pecar? É impossível. Entendeu? É impossível. E eu ainda acredito que, mesmo antes de sermos alcançados pela graça de Deus, entendeu? Podemos fazer algumas coisas. Termina agora o podcast Sinceridade na Palavra. Sinceridade na Palavra. Te esperamos na próxima semana com mais temas polêmicos, debatidos à luz da Palavra de Deus, neste mesmo horário.